lá. E aí como é que você nega? Então, negar a definição é o quê? Dizer quando o limite não existe. Né? Então, é você dizer, tá, quando aquilo não acontece. Será que a gente consegue escrever a negação? Então, acho que eu queria começar pela número 1, que é bem básica, mas eu acho que é bem legal, assim, pra gente treinar, lembrar, né, relembrar algumas coisas. Lembra que, só lá de Fundamentos 3, vamos relembrar aqui uma coisa de Fundamentos 3. Quando você tem que negar uma implicação, lembra que você tem lá, se P, então Q. Né? Então, o seu P é a sua hipótese e o Q é a tese. Quando é que você nega essa implicação? Então, a negação disso, de P, se P, então Q, era o seguinte, você pode ter esquecido, tá? Isso aí acontece, mas assim, não é para você, não era para você decorar também, era para você tentar entender isso. Quando é que você nega que isso aqui acontece? Você nega que isso aqui acontece quando você tem o P e você mantém a sua hipótese e você nega a sua tese, tá? Por exemplo, se eu falar assim, se chover, então o chão fica molhado, aquele é meu velho exemplo. Então, se chover, então chover é a hipótese, o chão fica molhado é a tese. Então, chover implica o chão fica molhado. Quando eu quero negar isso, eu digo o quê? Ah, mas choveu e o chão não está molhado. Então você manteve a hipótese e negou a tese, tá? Então, aqui, todas as coisas que você for escrever negação, você tem que pensar nisso, tá? Se existe uma relação de implicação, então você tem que manter a hipótese e negar a sua tese, tá? Outra coisa que era importante lembrar lá de Fundamentos 3 é quando você tem lembra, para todo x, P de x, aqueles quantificadores, para todo x, alguma coisa acontece em função de x. Quando você quer negar isso, a negação disso era o quê? Era, existe um x que faz com que você tenha não P de x. Tá? Então, a negação do para todo é, existe alguém que não faz. Ó, aquela história, todo aluno da Unirio é rico. Isso é falso. Então, existe alguém que não é rico. Tá? Aquele meu exemplo também clássico. A mesma coisa acontece quando você quer negar a existência. Existe x tal que P de x. Quando você diz que isso não acontece, que foi o que eu escrevi aí embaixo, isso é equivalente ao quê? Para todo x, não P de x. A mesma coisa de cima. Né? Se eu falar que existe alguém na Unirio que gosta de suco de maçã, então você diz, ah, existe alguém que gosta. Então, a negar isso é dizer, não, para todo não acontece, ou seja, ninguém gosta. O ninguém, na verdade, é para todo não, tá? Então, assim, eu tô relembrando isso só para você, para refrescar a memória mesmo. Você não precisa decorar essas coisas, não, tá? A gente vê isso aqui extensamente em Fundamentos 3 para chegar agora e você ser capaz de fazer esse exercício 1, tá? Então, ó, no exercício 1, como é que a gente tem lá? Primeiro tem que escrever, para você escrever a negação de uma coisa, tem que escrever aquela coisa, tá? Então eu quero Cecília, dá uma escrever baixadinha aí de novo, por favor. Você Ah, levantou muito rápido. tá. Você tá printando, né? A printadeira. Tô tentando, mas você subiu muito rápido. Eu tava esperando você terminar a tela para eu tirar. Valeu, Tá, obrigada. Pode tá, tirar, pode tá levantar bom. toda. Tá. Eu vou mandar essas notas lá pro negócio, lá pra nossa sala, Google. Mas tudo bem, fica à vontade. Então, É aí, porque então aqui assim, fica agora eu vou. maior. A tela aqui é maior, Ah, aí fica melhor para eu copiar uhum. depois. Lá fica meio apertado, fica do tamanho do. Como se fosse uma versão mini da tela do tablet, né? Meio estranho, assim. Enfim. Então vamos lá. E ele sai branco, não sei por quê, que eu tô fazendo tela preta, porque eu prefiro, não sei se vocês preferem o contrário, tá? Mas eu prefiro a tela escura, que descansa a minha vista, assim. Então eu prefiro usar as notas assim, como se fosse um quadro negro mesmo, né? Boa noite, Saulo. Tudo bem? A gente está fazendo aqui um exercício, os exercícios da lista 1, mas se você quiser tirar dúvidas sobre outra coisa, você pode escrever no chat aí, depois a gente volta, tá? Então é o seguinte, no exercício 1 de limites, a gente está fazendo então o exercício 1, que da lista 1, que é escrever a negação da definição de limite. Então, eu tenho o seguinte, então como é que é a definição? Quando é que o limite de uma função f de x, quando x tende a um ponto A, né, no caso ele não falou o ponto, mas a gente pode chamar da letra que a gente quiser, existe é igual a um número L. Esse L é um número. Lembrando que quando você tem que. O assunto dessa semana que começa hoje é limites em infinitos e limites no infinito. No infinito significa que você vai considerar eventualmente x indo para mais ou menos infinito. E aí vai ver os resultados que você tem, a definição e tal.
e os limites infinitos, que é quando quando a f de x tende a infinito. Não é o caso aqui. Aqui a gente está falando de limite mesmo, o limite existe. Que limite infinito, o limite não existe, tá? Só que a gente fala, o limite de f de x é infinito. Então, quando uma certa coisa acontece. Vocês vão ler lá, que vocês já sabem de cálculo, mas vocês vão ver a definição bonitinha. Aqui, eu quero a definição de limite no ponto, tá? E quando esse limite existe. E aí, ou seja, eu vou escrever a primeira definição quando existe e depois eu vou escrever a negação, que o exercício é para escrever a negação, tá? Bom, e aí? Então, como é que eu faço aqui? O L é um número real. Então, como é que é a definição de limite? Alguém pode me falar? Isso é assunto da semana passada. Para todo epsilon maior que zero. Uhum. Aí você tem... Existe. Tá, tô ouvindo direitinho, tá ótimo. Pode falar, que Paula. É dada de forma arbitrária, né? Você pode obter... É um delta, aquele símbolo? Delta, né? Isso, delta, isso aí. É um delta, e é um delta até que depende de epsilon, mas isso não é importante aqui agora, não. Também maior que zero. Aí de forma que a gente sempre vai conseguir que... Toda vez que o x menos a estiver na vizinhança do zero, né? Então, quando for menor que delta e maior que zero, isso implica que f de x menos o limite vai ser menor que epsilon. Isso, perfeito. Perfeito, tá? Então, essa é a definição. Então, eu tenho lá, para todo epsilon, existe alguma coisa que satisfaz essa implicação, tá? Então, o que é negar isso? A gente estava falando agora há pouco que negação do para todo existe alguém que não faz aquilo, e a negação do existe, do existe para todo, mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, eu tenho essencialmente essa definição, ela é bem mais sofisticada, né? Então, você tem, na verdade, o seguinte, se você for modelar isso aqui né, de uma maneira mais simples, está dizendo que para todo epsilon existe delta tal que, eu vou colocar assim, TQ tal que, tá? A implica B. Tá? Vamos tentar resumir um pouquinho mais, até para poder facilitar a nossa escrita. Agora eu quero negar isso aqui. Então, vamos lá. Como é que eu faço para negar isso aqui? Pensa simbolicamente. Eu acabei de falar que a negação do para todo existe e vice-versa. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Para negação disso. Vamos tentar usar essa parte aqui, ó, tá? Essa segunda coisa que eu escrevi. Então, negação do para todo. Se eu estou dizendo que para todo epsilon existe um delta que faz uma coisa... Epsilon maior que zero. Isso. Então, existe um epsilon... Eu vou até colocar assim, não precisava não, tá? Mas eu vou colocar assim, epsilon zero, só para dizer que é um epsilon específico, porque existe algum que faz. Aí só para poder chamar atenção para isso, tá? Mas não precisava, podia deixar o epsilon só. Então, existe um epsilon zero maior que zero, tal que isso, o resto não acontece, tá? A gente pode falar assim, então tal que existe epsilon maior que zero, tal que não, etc. Etc é isso tudo que vem depois aqui, tá? Esse é o etc. Então, vamos tentar agora escrever isso mais detalhado. Então, isso aqui seria igual ao quê? Então, opa, calma. Espera aí, meu filho. Então, isso aqui é equivalente a quê? Então, existe epsilon zero maior que zero, tal que... Bom, esse não, eu quero negar isso que eu coloquei aqui no balãozinho, que é o existe uma delta maior que zero, tal que a implicação funcione. Então, eu vou negar isso. Negar o existe é para todo. Então, tal que para todo delta... Opa, calma, é delta. Para todo delta maior que zero, não temos aquela implicação. Viu como o Fundamentos 3 era bom? Você não sabia? Ó, existe epsilon maior que zero, tal que para todo delta que eu tentar arranjar, eu não vou conseguir essa implicação. Tá? Então, vamos detalhar mais ainda. Esse não, vou passar para dentro da implicação, a gente já sabe que é
A implicação de uma negação, eu falei agora há pouco, lembrando fundamentos 3, era existe epsilon maior que zero. Então, vou repetir tudo que está em cima, tá? O quê? Para todo delta maior que zero, eu tenho A. Então, temos A e não B. Tá? Bom, mas o que era o A? O A é essa primeira parte aqui, ó. Eu tenho o x menos A menor que delta e eu tenho que isso aqui não acontece. Tá? Então, vamos lá. É só isso. É você usar regras lógicas, tá? Vamos repetir, então, ó. Vou detalhar mais ainda a negação. Então, existe ε0 maior que zero, tal que para todo epsilon maior que zero, perdão, para todo epsilon delta, né? Ai, gente. Desculpa. É delta. Existe epsilon tal que para todo epsilon vai ficar meio difícil, né? Tá errado aqui. É delta. Tá? Aqui e aqui. Temos. Então, a gente vai ter que o x menos A está... Você vai tomar x menos A nessa vizinhança, tá? Então, você vai pegar todos os xzinhos que você tomar em torno de A, desse tamaninho aí, dessa vizinhança arbitrária, delta, você vai arranjar tudo que é delta, vai arranjar tudo que é delta, não vai funcionar, tá? Mas não acontece aquilo lá, ó. O B era f de x menos L menor que epsilon. Então, f de x menos L vai ser maior ou igual a epsilon, tá? É só colocar o contrário. Aí, ó, perfeita escrita da negação da existência do limite, tá? Mas, assim, esse exercício, ele é um exercício de conceito e também de lógica, tá? É um exercício para você... porque a definição de limite, ela é meio sofisticada. Parece fácil quando você olha assim, né? Ah, é só você pegar x se aproximando de A e f de x se aproxima de L. Mas o que é isso? Né? Em termos de lógica. Assim, isso é uma intuição que a gente usa de cálculo, que é muito boa, que é de fato o que acontece. Mas na hora de você provar resultados mais sofisticados, que você vê em análise, isso não vai ser suficiente, tá? Por isso que você precisa trabalhar bem essa definição bonitinha, tá? Por isso que eu resolvi fazer esse exercício aqui com vocês. Alguém não entendeu o processo? Eu fui fazendo, ó, passo a passo, tá? Então, aqui seria a primeira tentativa de negação, usando só o básico. Aí, a segunda, terceira, eu fui detalhando. Eu fui passando o não para dentro das coisas. Foi só um exercício de lógica, tá? E aí, acabou aí, ó. Aqui é a versão final. Aqui acabou o exercício. Beleza? Pronto. Esse aqui é a resposta do número 1. Tá vendo? Era só um exercício mesmo de formal, tá? A mesma coisa na número 2. Na número 2, isso é super importante no número 2, porque você tem que eu digo que a função... Aí eu até relembrei aqui, no número 2, é para você relembrar o resultado que você leu na bibliografia, que é o resultado mais importante desse... Aliás, eu não falei, né? Mas o teorema mais importante desse conteúdo da semana passada e dessa semana, que você tem que estar em todos os resumos, tá? Que é o critério sequencial. Então, assim, você tem que uma função possui limite L num ponto A, se e somente C para toda sequência que converge para a F da sequência converge para L, tá? Então, isso é muito importante e na verdade, essa definição que está aqui em cima, a original de limite, ela é usada, mas não tanto quanto o critério sequencial, tá? O critério sequencial é o que vocês leram lá, a gente chama de, não está escrito talvez com esse nome, tá? Mas a gente chama assim, o velho conhecido... Opa, não tem acento, porque é critério sequencial. Então, o critério sequencial é isso, ó. Então, o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Então, outra maneira de você dizer isso é a seguinte. Então, isso é um teorema, tá? Mas você pode usar como definição, só que é um teorema, porque ele... Você sabe, mas como assim definição não é teorema? Como é que você... Não é porque você, quando uma coisa é C e somente C, você passa a identificar aquilo com ela,
tá? Se o limite de f de x igual a L é L, sem somente ser alguma condição insatisfeita, essa condição pode ser usada como equivalente à definição. Por isso, logicamente, ela tem status também de definição. Mas você não vai ver isso nos livros de análise, isso vai ver como teorema, tá? Isso vai ser provado a partir lá daquela definição lá de cima, tá bom? Então, ó, o que diz o critério sequencial? Para toda sequência, eu vou escrever sequência assim, tá? Parênteses, xn com nzinho do lado de fora, para dar a entender que a sequência, o n variando nos naturais, tá? Só que normalmente eu não uso esse n pertencente a n que está implícito, mas você pode usar do jeito que você aprendeu, não tem problema não, tá? Estou acostumado com todo tipo de notação. Então, para toda sequência, tal que a sequência convirja limite de xn é A. Então, para começar, o A, ele tem que ser... Lembra que o A tem que ser ponto de acumulação desse domínio aí, né? Então, o A é ponto de acumulação. Por isso, você tem alguma sequência do seu conjunto, do conjunto vai convergir para A, tá? Você vai encontrar alguma sequência. Claro que se ele... também tem essa questão. Se ele não for ponto de acumulação, mas poderia não ser... Se você pegasse, que normalmente a gente trata de limite com o A sendo ponto de acumulação do conjunto domínio, mas ele pode pertencer ao próprio domínio, sendo ponto de acumulação. Então, esse xn também poderia ser o A, ele poderia ser constante, a sequência constante, que não tem muita graça, porque você teria o conjunto sendo o A unitário, não faz sentido. Então, normalmente a gente trabalha com o limite do ponto sendo ponto de acumulação, tá? Então, vai existir alguma sequência, mas para todas as que você pegar que convergirem para A, você vai ter... Temos que a sequência das f de xn, porque xn, você vai tomar essa sequência, ela está contida no domínio, tá? Aqui está contida no domínio, estou colocando aqui em cima também enroladinho, mas essa sequência, os elementos xn pertencem ao domínio, tá? Então, a f está definida em xn, em todos os xn, não necessariamente está definida em A. Mas a sequência das f de xn vai formando uma sequência yn na imagem, tá? E aí, essa sequência tem que convergir para L, tá? Então, para toda sequência que convergir para A, automaticamente a f dessa sequência converge para L, tá bom? Esse é o critério sequencial. Então, você escreveu isso aqui é o resultado que eu pedi para você relembrar. No número 2 eu falo isso. Relembra o resultado que você leu na bibliografia recomendada, que afirma que uma função f de x possui limite L num ponto A. Estava escrito A mesmo. Se e somente se para toda sequência xn que converge para A em seu domínio, tem-se f de xn converge para L, tá? Aí o exercício é escreva a negação disso, tá? Então, ó, com o comentário que eu fiz na número 1, você vai fazer parecido no número 2. Só que na número 2, o que acontece? Na verdade, você tem que escrever uma implicaçãozinha que tem aqui, tá? Então, veja bem, eu quero que isso aqui, eu não vou fazer tudo, não, vou deixar vocês pensarem um pouquinho mais, tá? Eu só vou dar uma introdução, assim. Ó, como é que você sempre pensa em remodelar a sentença de maneira lógica que seja mais simples? Então, o que eu disse é que o limite é L, se e somente se, para toda a sequência xn, né, no domínio e tal, temos que toda vez que o limite de xn, né, é tal que, tá? Então eu vou até colocar isso aqui, limite de xn for A, isso automaticamente implica que o limite de f de xn é L, tá? Então, eu coloquei só o nzinho sem escrever n tende a infinito, porque é o meu jeito, assim, isso existe na literatura, tá? Acho que esses livros que vocês estão usando, não sei se eu acho que o Elon usa isso, que tá implícito que o n tende a infinito, já sabe disso, tá? Então não precisa escrever. Então, esse limite xn tende a A implica que limite de f de xn é L, né? O limite de xn é A, isso implica que o limite de f de xn é L. Negar é uma implicação, é isso que tem que fazer. Então, você tem que achar uma sequência ou seja, existe uma sequência, já estou fazendo, né, a resposta, que converge para A, mas o limite de f de xn não é L, tá? E aí eu peço que você escreva isso tente desenvolver com cuidado, assim, o limite, como é que é o limite de uma sequência? Vai ter um epsilon aí, não precisava não, tá? Para escrever essa negação, bastava você negar isso aqui, que eu escrevi agora.
É bem mais simples. Mas se você quiser, você pode, como exercício, ainda negar, quando você negar que o limite não é L, por que o limite não é L? Quando é que o limite de uma sequência não é um número? Tá? Negar isso também é importante porque vai ter exercício que você vai precisar fazer isso. Por exemplo, número 4. Número 4. Por que eu coloquei esses dois exercícios no início da lista? Porque no número 4 você tem que fazer isso. Você vai ter que provar que tem duas funções em que o limite existe, e é igual a um certo número, mas a composta delas, o limite não existe. Tá? Então não vale a regra da cadeia para limite. Essencialmente é isso que eu estou falando. Tá? Limite simples assim. Bom, então tá. Então, número 2 eu vou deixar vocês fazerem, tá? Mas é só você seguir o mesmo modelo do que eu fiz no número 1 e com esses comentários aqui do que eu fiz agora, tá bom? Aí a nossa gravação vai ficar lá, depois você dá uma olhadinha se precisar de relembrar alguma coisa. Eu vou mandar essas notas aqui também para lá, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de que eu repetisse alguma coisa? Paula, já printou a tela aí, Paula? Até aqui tá tudo certo. Tá tranquilo. Beleza. Então vamos ver. Tá certo. Então vamos ver aqui na número 3. Como é que é a número 3? Vocês chegaram a olhar essa lista, não? Ou ainda estão meio devagar? Ainda bem que eu dei 3 semanas aí para começar a esquentar a chapa, hein? Porque, depois, quando a gente entrar semana que vem com funções contínuas, vai ser uma tarefa a cada 2 semanas. Aí tem que dar uma acelerada aí, tá? Vamos lá. A número 3, ela parece abstrata, mas na verdade é também um exercício de compreensão dos conceitos, tá? A gente, inclusive, a gente falou disso semana passada, do fecho de um conjunto, tá? Que vocês não tinham estudado, lembra? Alguns de vocês não tinham visto, não tinham dado tempo de ver com o professor e tal, de introdução à análise, que é um conceito topológico, tá? Mas não é nada demais, não. Então eu tenho lá uma função de x em R, e A é um ponto de acumulação do X, tá? Além disso, eu chamo de Y o conjunto que é a imagem do X tirando o A. Porque o A pode pertencer ou não ao X, tá? Por isso que a gente faz isso. O X, eu quero saber o que acontece com os pontos de acumulação de Y, porque o fecho é isso, lembra? Eu peço para você mostrar que se você tiver, o que é para provar, né? Que se o limite de f de x é L, quando você tende a A, então L pertence ao fecho. O que é o fecho? Vamos lembrar aqui, o fecho de Y. Opa. O fecho de um conjunto é a união dos seus pontos com os seus pontos de acumulação. Então, eu estou pedindo para você mostrar que o L ou pertence ao Y, que é f de x, ou seja, a imagem, porque é f de x menos A, tá? Ou ele pertence, esse ou não é exclusivo não, é aquele ou inclusivo, ele pode pertencer aos dois, tá? Então, na pior das hipóteses, ele é um ponto de acumulação, tá? Então, o que eu faço? Você tem que pensar, de novo, você vai usar o critério sequencial. Tem várias maneiras de você fazer esse exercício, mas uma maneira mais fácil é você usar esse critério sequencial. Por quê? Porque isso é assim, mesmo que eu não faça exercício em detalhes, é uma orientação para você pensar, tá? Porque é o seguinte, quando você fala de fecho, você fala fecho, ponto de acumulação, porque é a união do conjunto com seus pontos de acumulação. Então, o que tem de especial no fecho é que você está juntando os pontos de acumulação do conjunto. Então, o que vai acontecer? Você aqui tem que se preocupar, quando falar de ponto de acumulação, você tem que lembrar logo sequência, tá? Pensa em sequência, que é isso. Então, só para relembrar da aula passada, que a gente viu na semana passada, relembrou isso? Como é que... E eu estou falando que o A é um ponto de acumulação de X. Então, se o A é um ponto de acumulação de X, Então, eu tenho o seguinte, pode ser que o A pertença ao próprio X, né? Ou pode ser que ele seja apenas o limite de uma sequência. Então, você tem duas possibilidades, tá? Mas, no geral, ele vai ter que ser, mesmo que ele pertença ou não ao conjunto, ele tem que ser limite de alguma sequência onde xn é uma sequência em x. Sendo que
os xn's têm que ser diferentes de A, tá? Para ser ponto de acumulação. Se não bastaria, se você pudesse considerar, por exemplo, xn's todos iguais a A, isso daria uma sequência, se você considerar a sequência, seja a sequência xn constante com xn igual a A. Isso é uma sequência que converge para A. Só que aí não vale, porque você está forçando que o A pertença ao conjunto. Ele não necessariamente pertence. Ele não está falando que o A pertence a x', tá? Perdão, a x. Ele falou que pertence a x', tá? A gente não sabe se ele pertence ou não ao conjunto. E aí, mas a gente tem que ter ponto de acumulação. Então, ponto de acumulação é isso, ele pode pertencer ou não ao conjunto. Se você, naquele caso que eu falei, desse caso que eu dei exemplo, se os xn's fossem todos iguais a A, eu tiver certeza que o A é ponto do conjunto, aí você chamaria o A de ponto de aderência, que é uma coisa diferente, tá? Ele é mais genérico. Então, o ponto de acumulação é mais forte, porque você precisa ter os xn's diferentes do A, tá? Para poder garantir que o A, igual nesse exemplo que o Felipe perguntou agora há pouco, que tipo, a sequência 1 sobre N, né? Que todos são diferentes de zero, mas convergem para zero, tá? Então, o A é limite de alguma sequência. E aí, então eu estou pedindo para você mostrar que se o limite da F é o L, de fato, então o L pertence a Y barra, né? Que é o fecho do Y. Bom, pelo critério sequencial, o que a gente falou lá em cima? Ó, aqui. Esse aqui é o critério sequencial, né? Aqui. Essa versão é a versão aqui de cima, tanto faz. Tá escrito aqui. Para toda sequência que converge para A, você vai ter que o f de xn converge para L. Né? O limite é L. Então, f de xn converge para L. É o que está acontecendo aqui embaixo. Tá? Então, já que o limite, eu estou dizendo, o exercício 3 está dizendo que o limite da f é L em A. Tá? Então, significa, isso aqui é a mesma coisa que dizer que para toda sequência que você tiver convergindo para A, temos que f de xn, isso vai formar uma outra sequência, convergindo para L. É isso que você tem, tá? Mas aí, você poderia... Veja bem, tem uma coisa delicada aqui. Poderia você não ter sequência nenhuma, tá? Porque você diz assim, por exemplo, f de x, quando x tende a A, é L. Aí isso é uma coisa. Aí outra, você diz assim, para toda sequência que eu pegasse convergindo para A, automaticamente a sequência das imagens convergiria para L. Só que você poderia ter isso verdadeiro por vacuidade. Lembra aquela história da vacuidade? Você poderia não ter nada quebrando a definição. Tipo, porque qual seria a negação disso? A negação de dizer que você não teria isso. Quando existisse alguma sequência que converge para A, mas a f de xn não convergindo para L, tá? Isso seria a negação, que é o exercício anterior, tá? Peço para você escrever a negação. Então, ó, por que eu pedi também? Para isso, tá? Esses exercícios aqui estão em sequência, um vai ajudar o outro. Então, ó, vamos voltar aqui para não ficar muita coisa, senão eu vou me perder falando um monte de coisa aleatória. Então, é o seguinte, ó, eu quero só justificar por que o L está no fecho de Y, tá? Então, eu tenho que, para toda sequência que converge para A, eu preciso que f de xn convirja para L. Isso já é garantido. É garantido porque eu estou afirmando que é hipótese, que o limite da f é L, tá? Mas só que esse critério sequencial tem que tomar cuidado. Você tem que garantir que você está dizendo que para toda sequência isso acontece. Mas para toda sequência que converge para A. E se não tiver nenhuma sequência convergindo para A? Mas eu peguei o A no conjunto de pontos de acumulação. Então, automaticamente tem alguma sequência que converge para A. E aí, acabou. Então, existe uma sequência convergindo para L. Pronto, o exercício está feito. Deu para entender? Ou eu falei muito rápido? Eu vou escrever, tá? Ó, então, ó, vamos lá. Isso aqui é o critério sequencial, tá? Então, a gente tem alguma sequência convergindo para A, porque o A pertence ao conjunto de pontos de acumulação. Então, existe alguma sequência, já escrevi lá em cima, mas vou escrever de novo, sequência xn que converge para A, tá? Existe alguma sequência convergindo para A. Pelo critério sequencial, já que o limite da f é L, então, essa sequência eu vou formar uma nova sequência, que é o yn,
das f de xn, tá? Forma sequência em x menos a, f de x menos a, né? Na imagem, porque eu não tenho necessariamente que o A pertence... Parou Filha, de parou projetar. de compartilhar. Ih, peraí. Deixa eu fazer de novo aqui. Meio que bugou, ele parou de escrever com a senhora escrevendo e ele saiu. Eu acho que deve ter esbarrado alguma coisa aqui. Deixa eu ver. É porque ele saiu da sala de reunião. Gente, por que tá maluco? Peraí. Ele saiu da sala. O Meet faz isso direto. Tablet. Não, o Meet... Ele expulsou. Ele expulsou meu tablet. Tá bom, vou voltar aqui. Acho que agora vai compartilhar de novo. Poxa, na hora que eu tava terminando de escrever. Vai lá, meu filho. Agora acho que vai. Tá, vou voltar para as notinhas aqui. Vamos ver se ele... Porque ele é meio atrasado. Tá, agora foi. Então, voltando, né? Vou voltar aqui. Sim. Nossa, deu bastante coisa já. Gente, eu não me seguro. Igual eu falo aqui online que eu vou me conter no modo remoto, mas é pior do que no modo presencial. Eu começo a escrever, 20 minutos depois já tem 5 quadros. Mas enfim, vamos voltar. Então, eu estava só terminando de escrever, justificar por que o L está no fecho. Então, esses Y, lembra que eu acabei de justificar, porque, na verdade, é da própria definição do ponto de acumulação, o A é ponto de acumulação. Então, existe alguma sequência que converge para A. Daí, pelo critério sequencial, eu consigo garantir que essa sequência vai formar uma sequência de imagens em f de x menos a, porque o A não precisa necessariamente pertencer ao x, tá? Eu já garanto isso. Esses f e esses xn, eles estão no domínio, mas não são A. Então, eu estou lá na f de x menos a, que é o conjunto y, tá? Que é o conjunto y que eu falo aqui. Ele vai formar uma sequência que converge para L. Isso é a mesma coisa que dizer que o L é ponto de acumulação de Y. Tá? Se o L é ponto de acumulação de Y, então o L está no fecho. Certo? É isso. Mas tem que lembrar, por isso que a gente eu fiquei insistindo naqueles conceitos topológicos na semana passada, e é sempre bom você relembrar, pegar e relembrar, porque você vai precisar, eventualmente você vai precisar, tá? Aqui tudo bem, é um exercício ainda de topologia, mas é importante, tá? Isso é um exercício super importante. Então, inclusive, tem alguns livros que até fazem. Beleza? Alguém não entendeu? Alguém gostaria de dizer? Eu até falei demais, porque na verdade já estava. Meio que consequência, uma coisa é consequência da outra imediata, tá? Mas tem que justificar bonitinho. Então, essa demonstração não é nada demais, assim. É só você usar os conceitos, tá? Vou colocar o quadradinho aqui que eu acabei fazendo. Falei que não ia fazer tudo, mas eu fiz. Tá? Doutora, Fale. tem como só repetir de novo essa última aí, por favor? Porque eu acabei com esses conceitos de fecho, eu não peguei muito bem. Só tem como só repetir, por favor? Claro. Então, na verdade, começa aqui em cima, é bom relembrar aqui em cima. Por que acontece? Você lembra o que é conjunto de pontos de acumulação, né? Então, aí eu digo assim, ele diz no enunciado, no número 3, que o A é ponto de acumulação de X. Então, se ele é ponto de acumulação, é porque existe, aí está aqui, existe uma sequência, alguma sequência em X, os XN são todos diferentes de A, que converge para A, tá? Então, todos os XNs lá, para todo N, eles são diferentes de A. Aqui eu escrevi e está errado, né? Não é para todo A, é para todo N. Estava errado aqui embaixo. A gente às vezes se empolga falando e escreve besteira. Aqui é para todo N, tá? Ainda bem que eu voltei. Foi bom você falar que ia ficar errado aqui. Tá? Então aqui não precisa se preocupar. Então, XN diferente de A para todo N. E aí, essa sequência converge para X, para A. E aí, bom, eu tenho o seguinte, então. Aí aqui embaixo eu escrevi o critério sequencial. Aqui, esse aqui é o critério sequencial, porque eu digo que o limite no enunciado, ele fala que o limite de f de x em x igual a A, quando x tende a A, é L. E aí eu peço para você mostrar que o L está no fecho. Então, eu escrevi o critério sequencial, que é, para toda sequência convergindo para A, você tem que f dessa sequência converge para L, tá?
Isso é o critério que você garante que está funcionando, porque o limite da F é L. Só que aí, como é que eu justifico que o L está no fecho? Porque você diz que para toda sequência que convergir para A, você tem essa consequência. Mas quem garante que tem alguma sequência que converge para A? Porque você está dizendo que se acontecer tal coisa, então a outra coisa acontece. Você não pode garantir que a hipótese vai acontecer. Eu posso falar assim, se chover, então o chão fica molhado. Não quer dizer que vai começar a chover agora. Tá? Quer dizer só que uma coisa tem como implicação, tem como consequência a outra. Então, toda sequência que convergir para a F dessa sequência vai convergir para L. Mas eu tenho que garantir que alguma sequência converge para A, tá? Mas como que eu garanto isso? Porque o A é ponto de acumulação. Como o A é ponto de acumulação, existe alguma sequência, já eu falei lá em cima, eu falei aqui, ó. Eu só repeti o que eu já tinha falado, tá? Essencialmente é a mesma coisa que está escrito aqui. Então, o A é ponto de acumulação. Então, existe uma sequência convergindo para ele. Como automaticamente toda sequência que converge para ele me produz uma nova sequência na imagem convergindo para L, então o L é ponto de acumulação da imagem, tá? E aí, então, se ele é ponto de acumulação, ele está no fecho, que o fecho é a união do conjunto com seus pontos de acumulação, tá? Só isso. Acabou. Beleza? Muito bem. É bacana esse exercício, né? Mas você tem que pensar em várias coisas. Então, você tem que ter lido o critério sequencial, tem que lembrar do que é fecho, do que é ponto de acumulação. Isso é importante. Então, tem muitos detalhezinhos, mas é tudo coisa que vocês já leram. Eita, o negócio tá caindo aqui. Problemas técnicos. E, bom, aí tem a número 4. A número 4, eu não queria fazer a número 4 toda, como eu fiz as outras, porque a número 4 eu vou só orientar, porque assim, ela é a mais difícil, mas não é super difícil. Ela é assim, a mais delicadinha. Mas eu vou dar todas as ferramentas para vocês fazerem a número 4, tá? Então, ó, na número 4, eu peço para você, tem duas funções e elas são definidas de uma maneira meio bizarrinha, assim, meio esquisitinha. Então, a primeira função é f de x, uma função real, que essa função ela é uma variação de uma função conhecida como função de Dirichlet, tá? Ela é assim, é 0 se o x é irracional, e 1x, se o x é racional. Então, essa aqui é uma variação da função famosa, tá? De Dirichlet. É um matemático francês. Então, porque a função de Dirichlet, na verdade, originalmente, era assim, 0 se o R é irracional, ou 1, tanto faz, e 1 se o x é racional, tá? Mas aí, para poder funcionar esse exercício, a gente mudou isso de 0 e x. Então, vamos entender o que é essa função. Então, veja bem, se você tiver nos irracionais, ela vai ficar 0. Se você tiver nos racionais, ela vai ser igual àquele número racional, tá? Aí, já deu para perceber que não dá para fazer gráfico dessa função. Por que não dá para fazer gráfico? Aí eu vou perguntar para vocês uma coisa. Vocês, quando fizeram introdução à análise, vocês ouviram falar da noção de conjunto denso? Ou esse resultado de que os irracionais são densos na reta, assim como os racionais, tá? Então, os conjuntos... Não viu? Então, vou falar aqui rapidinho o que é. Os conjuntos R menos Q, os irracionais, e Q, são resultado de introdução à análise, tá? São densos em R. O que significa ser denso? Que o fecho de Q em R é R, tá? E o fecho dos irracionais também é R. O que significa isso? Significa que outro jeito que é mais prático para a gente aqui de ver é que para todo número real que você pegar, para todo x pertencente a R, x não, vou mudar a letra para não ficar, vou chamar de, sei lá, vou chamar de Rzinho, tá? Para todo número real que você pegar na reta, existe uma sequência xn de números racionais que convergem para R. E também existe uma sequência.
Ó, aqui eu estou usando sequência está contida, tá? Porque a sequência é um conjunto. Só que é um conjunto ordenado, que tem toda uma questão ali delicada. Mas a gente considera, na hora de denotar, assim, a sequência, você não fala que ela pertence, tá? Os elementos da sequência que pertencem ao conjunto dos racionais. Mas a sequência é um conjunto, então ela está contida no quê? Tá? Então, existe uma sequência de números racionais convergindo para R, e também existe uma outra sequência, deixa eu mudar essa letra aqui, senão vai ficar ambíguo. Vai existir também uma sequência de números irracionais convergindo para R. Tá? Você acha tanto uma sequência de racionais convergindo para esse número, todo número real, tá? Quanto uma sequência de irracionais convergindo para ele. Você pode ter certeza, se você pegar lá o número, sei lá, qualquer número, né? O número 1, o número 0, vou pegar o 0, que o 0 está no exercício, né? O 0 é sobre, em torno do 0 que a treta acontece. Então, se você pegar o 0, você consegue produzir alguma sequência, por exemplo, a sequência 1 sobre n. 1 sobre n são todos racionais, né? Por exemplo, tá? E você consegue também uma sequência de irracionais convergindo para ele, tá? Por exemplo, vou forçar bem a barra. Você consegue que ele também seja o limite de π sobre n. Π sobre n é irracional, porque você está pegando um número irracional e dividindo por um número inteiro, tá? Então, isso aqui vai para zero, π é constante. Então, você consegue... Eu estou dando um exemplo assim, bem simplinho mesmo, só para você acreditar em mim, mas, na verdade, isso é um super resultado de análise, não é um resultado, assim, bobinho, nem que você... Se você não viu, tudo bem, tá? Mas tenta lembrar disso, é super importante. Todo número real é limite de uma sequência de racionais e também é limite de uma sequência de números irracionais, tá? É um dos resultados mais importantes da introdução à análise. É assim, tipo, então eu devo ter feito um curso muito ruim porque eu não vi. Não, o seu professor, professora deve ter mostrado outras coisas e isso poderia, por exemplo, poderia estar numa lista de exercícios que você pode ter esquecido de fazer, tá? O exercício. A pessoa pode ter deixado isso como exercício e tal. E é muita coisa, né? O conteúdo é muita coisa. Então o professor tem que elencar dentro do tempo que tem, da pandemia, não sei o quê, os resultados mais importantes para mostrar para vocês, tá? Então não se sinta, ai, meu Deus, ela acabou de falar que é muito importante, mas eu não vi. Mas é a vida. Tá? Muita coisa importante a gente morre sem saber, às vezes, tá? Então, sei lá, importante alguma categoria de, sei lá. Enfim, fica falando filosofia aqui. Filosofia barata. Então, vamos voltar aqui. Aqui, nesse exercício, você vai ter que eu peço para você primeiro mostrar que o limite da f de x é zero quando x tende a zero. Então, você tem três coisas para mostrar aqui. Você tem que mostrar que o limite da f é zero, que o limite da g é zero, mas que o limite de g com f não existe, tá? Não tô nem falando que não é nem para provar que não é zero, tô falando para provar que não existe. Então, ó, primeira palavra de ouro, expressão de ouro, tá? Hashtag de ouro para vocês. Hashtag critério sequencial, tá? Critério sequencial é a sua vida. Então, aqui você tem que pensar no critério sequencial. É a coisa mais importante dessa semana passada e dessa semana, inclusive para limite do infinito. Critério sequencial é super importante, tá? Então você vai ter que pensar nisso. Justamente, eu acabei de falar dessa história do conjunto dos dois serem densos, você vai poder usar o critério sequencial, tá? Eu vou fazer, por exemplo, só a primeira parte. Por que o limite da f de x é zero? Quando x tende a zero. Né? F de x é essa função de Dirichlet. A g, ela é outra coisa. A g é mais simples. A g a função é 1 no zero e 0 fora. Tá? Então a g de x é bem simplesinha. Você pode até fazer gráfico. Né? Ela é 1 se o x igual a 0 e 0 no resto. Tá? Assim, é meio óbvio, é quase que óbvio, né? Se você for desenhar o gráfico, você vai ver. Mas tem que justificar bonitinho, tá? Então, quando você chegar lá no 0, ela vai fazer isso aqui. A função é 1. E aí, quando chegar no entorno, né? Na vizinhança, ela vai ser toda 0. Tá? Então, aqui, deixar apagadinho, a bolinha aberta, e aqui ela é 0. 0 fora.
assim, é até intuitivo, né? Que o limite dessa função aqui seja zero, tá? O limite de g de x, quando x tende a zero, é zero. Isso é até meio óbvio, tá? Mas eu vou pedir para você, a imagem da função é 1 no zero, mas o limite é zero, né? Então, tanto pela direita quanto pela esquerda. Vocês conseguem ver isso, visualizar bem? É só você, tipo, o gráfico já diz. Aí você pode, assim, não é resposta, tá? Eu não quero que você dê isso como resposta, não. Então, assim, isso, o gráfico é para te ajudar, né? A intuição. O problema da F é que você não tem como fazer gráfico. É isso que dificulta essa questão, porque você não tem como fazer o gráfico. O que seria o gráfico de uma função maluca dessa? Ela é zero nos irracionais e x nos racionais. X, que é o próprio número racional que você está pegando. Vai ficar tipo uma poeirinha. Por quê? Por causa desse fato aqui, ó. Que os dois conjuntos são densos. O que significa isso? Que eles estão em todos os lugares. Tá? Da reta está tudo espalhado, irracional e racional. Apesar dos racionais formarem um conjunto enumerável, os irracionais serem não enumeráveis, parece que, assim, quando você olha topologicamente, eles são parecidos. Eles têm o mesmo comportamento, eles são densos, tá? Estão em todo lugar. Então, que aí não dá tempo de a gente ficar nisso aqui, mas vamos lá. A G, por outro lado, você consegue fazer o gráfico. Né? Então, pelo gráfico, você consegue visualizar. Realmente, o limite é zero. Só que a imagem da função no ponto não é zero. A imagem da função é 1. Tá? Então, tenta escrever depois usando épsilons e deltas. Por que o limite dessa função é zero? Ou o critério sequencial, se você quiser. Tá bom? Mas agora, a minha intenção é tentar justificar por que o limite da F é zero. Né? Quando você se aproxima do zero. Tá? Eu não tenho como fazer o gráfico da F. Ficaria uma poeirinha que eu não consigo visualizar. Porque em todo lugar você teria racionais. Em todo lugar tem números racionais. Tá? Para todo R, você tem sequência de racionais convergendo para ele. Ou seja, então todo número real, seja ele racional ou irracional, vai ter racionais se acumulando em torno dele. Tá? Então você teria isso. E nos irracionais, que também formaria uma poeirinha aqui embaixo, seria zero. Então é meio complicado de você, não tem como desenhar gráfico disso, tá? Mas tenta usar a sua imaginação, assim. É uma poeirinha em cima, uma poeirinha embaixo. Só que eu tô dizendo que o limite, veja, não seria nem assim, né? Porque teria que ser, não seria do jeito que eu desenhei aqui. Essa poeirinha, aqui seria se fosse a função de Dirichlet mesmo, com f de x igual a 1 nos racionais. Aqui, ela ficaria assim. A poeirinha faria isso aqui. Tá? Ela tem que convergir para zero. Certo? Então, ó, talvez o pseudo esboço de gráfico que eu fiz lá em cima poderia até ajudar a visualizar. Né? Como é que você aborda isso? Tem que usar o critério sequencial aqui, tá? Então, ó, o que você pode fazer? Eu quero mostrar que a f de x, o limite da f de x, que é essa função maluquinha aí, que é zero. Tá? Então, para toda sequência que converge para zero, eu tenho que justificar que a f dessa sequência também converge para zero. Tá? Ora, vamos fazer assim, em 3 partes, para facilitar. Poderia fazer direto, mas eu acho melhor dividir em 3 partes. Eu estou dizendo que, então, critério sequencial. Vamos escrever aqui, ó. Critério sequencial. Tá? Eu preciso o quê? Que para toda sequência que converge, isso nos reais, tá? Toda sequência de números reais tais que essa sequência, se essa sequência convergir para A, então você tem automaticamente que a f de xn tem que convergir para zero. No caso, esse A é zero também, né? Vamos colocar aqui já. Então, esse cara vai para zero, esse f de xn também vai para zero, tá? Isso é o critério sequencial. Estou repetindo isso para martelar bem, para você guardar no seu coração e usar sempre, tá? Toda sequência que convergir para ele, a f converge para o limite que eu estou dizendo que é L, que é zero também, por acaso, tá? Então, vamos separar em 3 casos? Olha, eu tenho zero, acabei de falar que os números racionais são densos na reta e os irracionais também. Então, ó, vou desenhar aqui a reta e o zero. Então, existe uma sequência de racionais que converge para zero, certo?
Então, por esse... Aliás, vamos começar pelos irracionais, que é mais fácil. Ó. A definição da F está lá em cima. Ela é nula nos irracionais. Então, já fica constante. Ó. Então, eu vou separar em casos aqui. Ó. Como R menos Q é denso em R, então existe uma sequência, que eu vou chamar essa sequência, os caras de Xn, em R menos Q, então são só números irracionais, tais que o limite de Xn é zero. Tá? Então, existe uma sequência de irracionais que converge para zero, porque eles são densos na reta. Então, todo número real tem uma sequência daqueles caras convergindo para ele. Então, vai existir uma sequência de irracionais convergindo para zero. Tá? Ora, mas eu não falei que o critério é sequencial. Eu quero mostrar que a f de xn também converge para zero. Ué, é só você usar a definição. Mas assim, então eu vou ter que f de xn. Só que as f dos irracionais são todas zero. Tá? Para todo n. Nesse caso, porque eu peguei a sequência nos irracionais. Isso significa, então, que o limite dessa sequência vai ser limite de uma constante que é zero. Então, ó, aí você fala assim, mas você só pegou uma sequência. Mas na verdade, toda sequência de irracionais que convergir para zero, vai acontecer a mesma coisa, tá? Isso vai acontecer com toda sequência de racionais. Se eu pegar uma sequência de racionais que converge para zero, se eu pegar yn, se for uma sequência de números racionais convergindo para zero, a gente vai ter o quê? Que a f de yn vai ser o próprio yn, que é a definição da função. A função é f, lá está escrito lá em cima, ela é f de x igual a x, se o x é racional. Tá? Então, se você pegar uma sequência de racionais convergindo para zero, que vai existir, tá? Vai existir alguma, então ela vai ser igual ao próprio yn, tá? Que converge para zero. Ou seja, então vai significar o quê? Que limite da f de yn vai ser limite do próprio yn, que já sabemos que converge para zero. Tá? E se for uma sequência arbitrária? Tá? Agora sim, isso aqui é só para preparar, tá? Para preparar a solução do problema. Então, eu quero mostrar que o limite da f realmente é zero. Para toda sequência que convergir para zero, essa f da sequência vai convergir para zero também, tá? Eu quero usar o critério sequencial. Agora, em geral, isso aqui são duas observações, tá? Eu vou colocar aqui assim, observações. Eu não estou provando ainda, não. Isso aqui é para encaminhar a justificativa final. Observações. Tá? Agora vamos resolver. Então, você tem o seguinte. Seja, vou chamar de Zn para ficar diferente. Zn, uma sequência arbitrária convergindo para zero. Eu quero mostrar que o limite de f de Zn também é zero. Tá? É isso que a gente quer. Então, queremos isso aqui. Como é que a gente justifica que isso vai acontecer? Bom, essa sequência arbitrária, ela vai ter, se ela tiver só números irracionais, já vai ser zero. F dessa sequência vai ser tudo zero, então naturalmente isso vai acontecer, por causa da observação 1. Se essa sequência for só de racionais, ela vai satisfazer a condição 2, a observação 2 que eu fiz, porque os próprios yn vão ser a imagem da sequência e convergem para zero, porque a gente pegou uma sequência convergindo para zero. Mas e se essa sequência misturar racionais com irracionais? O que vai acontecer? Bom, aí você pode, dentro dessa sequência, desmembrar a sequência em duas subsequências, tá? Então, eu posso pegar... Vamos fazer aqui um esqueminha, ó. Z0 não, vamos começar no Z1, Z2, Z3, etc. Zn mais 1, tá? Aqui é a sequência, tá? Aí, ó, vamos supor, sem perda de generalidade, tanto faz a escolha, tá? O Z1, vamos supor que o Z1 seja racional,
e o Z2 não, tá? O Z3 seja racional e por aí vai. Vamos ficar pulando. Tô dando um exemplo assim. Pode ser de qualquer jeito que eles estão distribuídos, tá? Então, se você vai formar uma subsequência, vocês lembram de subsequência, né? Vocês vão formar uma subsequência de racionais que converge para zero. E aí vai satisfazer a observação 2, tá? Opa. Ih, gente, apagou aqui. Então, vai satisfazer a observação 2. Então, você vai considerar, nessa sequência, considere a subsequência. Aí você pode chamar de outra letra, sei lá, AN. Vou chamar de QN, para ficar mais mnemônico, né? Dos racionais em ZN. Tá? Dentro daquela sequência ZN, você pega só os que são racionais. Essa subsequência vai convergir para zero pelo número 2, pela observação 2. Então, limite dessa subsequência é zero. Tá? E aí vai satisfazer a F, na verdade, a F de QN. Tá? E se você pegar a outra subsequência dos irracionais que sobrarem, então se, sei lá, chamar de Rn for uma sequência, uma subsequência de irracionais, então, que converge, tá? Então, é subsequência dentro desse ZN aí. Então, pela observação 1, você vai ter que a F de Rn vai convergir para zero também, tá? Então, F de Rn também converge para zero. Ou seja, e aí qualquer combinação que você pegar, porque é isso que vai acontecer. Mas eu aprendi, você pode falar assim, eu aprendi que uma sequência, ela só converge se todas as subsequências dela convergirem para o mesmo lugar. Sim, mas aí vamos supor, se você pegar outras subsequências, são combinações dessas duas aqui, você pode usar o mesmo argumento dentro dela, separar as sequências, as subsequências de racionais e as subsequências de irracionais. Então você vai sempre poder justificar que isso eu não estou sendo agora, eu não vou escrever os detalhes não, tá? Mas você sempre vai poder justificar que todas essas sequências vão convergir para zero, tá? Então, assim, se você fosse escrever, não precisaria escrever isso tudo não, tá? Eu estou escrevendo isso tudo aqui porque eu estou tentando ser o mais didática possível. Mas, assim, o segredo desse exercício é que você tem o critério sequencial e também que você poderia fazer usando a definição? Pode, mas usando o critério sequencial é bem melhor, tá? Por causa dessa história, que é a segunda coisa importante, que é o fato dos racionais e dos irracionais serem densos na reta. Se eles não fossem densos, você não poderia usar esse argumento. Não seria verdadeiro isso, tá? Isso é verdade porque eles são densos na reta. Então, esse exercício depende de você conhecer isso. Por isso que eu fiz questão de fazer aqui, tá? Porque alguns de vocês poderiam não conhecer esse resultado ou não lembrar, tá bom? E aí você vai mostrar que não existe o limite da composta. Você vai depois considerar a composta, eu não vou fazer aqui. Você vai produzir a função composta, vai descrever. Se você tiver dificuldade para escrever assim, descreve na mão, por extenso, o que é a composta. A composta G de F, tá? Quando X for irracional, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, isso, isso. Que quando for racional, vai acontecer isso, isso, isso. Tá? Escreve do jeito que eu escrevi aqui, ou mais detalhado ainda, se você quiser. Tá bom? Não tem problema. Quanto mais detalhado, inclusive, melhor. Tá? E aí você vai mostrar que não vai existir alguma sequência que converge para zero, mas a F, no caso a F não, a G da F dessa sequência não converge. É um caminho que você tem, tá? Existem vários outros caminhos, mas esse é o mais seguro, é usar o critério sequencial, tá? Isso também, aliás, na número 5 também você vai usar o critério sequencial. Na número 6, você pode usar o critério sequencial, tá? A número 7 é a única, a número 7 da lista, prove que se o limite de uma função em um ponto existe, então é único. Você também pode usar o critério sequencial. O critério sequencial resolve a lista inteira, tá? Exceto a número 1, que era a definição, que tinha que negar. O resto é tudo sobre critério sequencial, tá bom? Eu falei bastante, assim, né? Falei um monte de coisa. Em 1 hora e pouco eu falei, tipo, olha só quanta coisa, gente. Espero que vocês depois consigam entender. Esse foi para dar um caminho, tá? Eu não fiz o exercício todo, não. Esse exercício 4 é o mais trabalhoso para você justificar.
Existem outros caminhos, mas assim, para você simplificar isso, tem que ser mais avançado, teria que usar argumentos um pouco mais difíceis. Esse é o caminho mais mastigado, assim, que você pode usar, tá? Tentem desenvolver esse raciocínio, tá? Pensem nessas coisas que eu falei, do conjunto ser denso. Se você não lembra direito ou não conhece, anota aí no seu caderninho, procurar no Google, no Wikipédia, sei lá onde, nos livros do Elon, não sei quem, mas procurar conjunto denso, tá? Procura aí, topologia, conjunto denso. Você vai ver um monte de coisa diferente, e é bem bacana, tá? É um conceito muito interessante. E esse resultado deve aparecer, porque ele é um dos mais importantes, tá? De topologia na reta. Muito bem, falei um monte de coisa. Agora vocês estão aí, vocês já dormiram, já acordaram? Como é que tá aí a situação? Entenderam? Querem Tô que eu pensando repita? aqui. Tá pensando? Quer que eu repita Não, tô alguma coisa? tô printando a Ah, tela. tá printando. Ah, tá. Tá bom. E aí, Pamela, e aí, tudo bem? Nicole, como é que estão as coisas? Entendeu? Tá. Entender deu para entender, professora. Difícil é pensar que eu pensaria nesses argumentos, Não, eu sei. elencar, eu acho que é praticar mesmo. Não, com certeza, é assim mesmo. Ó, esse exercício eu não esperava, não é questão de duvidar de vocês, não, pelo contrário. Mas eu não esperava que vocês sacassem tudo, assim, do zero, não, tá? Porque ele é um exercício, mesmo assim, ele é todo patológico, ele é todo estranho, porque as funções são diferentes, tá? Então, ele é um exercício para você exercitar conceitos, tá? Então, você vê resultados, não é assim, vou resolver esse problema. Então, é por isso que eu queria fazer aqui. Eu coloquei ele na lista para provocar, tá? Vai acontecer muito isso, assim, não se desesperem se você vê exercício que vai parecer impossível. Eu coloquei para... isso aí. Não, tranquilo, Saulo, mas pode qualquer coisa me escrever, a gente marca um horário para tirar mais dúvida. Mas, assim, eu queria que vocês, sempre que estiverem tentando fazer exercício, tentem pensar em possibilidades, tenta puxar os teoremas que você viu, as coisas de topologia. Assim, nem sempre vai aparecer isso, mas, por exemplo, a parte de funções contínuas vai ter muita topologia ainda, tá? Vai diminuir isso mais em derivadas. Aí em derivadas e integral a coisa fica mais técnica, mas até continuidade a gente vai ter que recorrer muito a conceito de topologia, tá? Por isso é importante vocês sempre darem aquela revisada, olhar as coisas que a gente viu na semana passada e verem mais resultado, tá? Então, tá vendo mais um conceito aí que vocês não conheciam ou não lembravam, que é essa do conjunto denso, tá? Que é muito importante. Então, se fosse isso aqui num quadro, no presencial, a gente teria uns 5 quadros disso aqui, ó. Só de hoje. De até agora, né? Não sei se vocês vão perguntar mais alguma coisa, tô brincando. Mas tem bastante coisa aqui. Mas, enfim. Tá bom. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Os outros exercícios são bem tranquilos, tá? Não, mas, Nicole, assim, Nicole, você tem que pensa assim, definição, tá? Pensa na primeira coisa, definição. Se eu peço para você mostrar que não existe, ó, vai lá naqueles exercícios lá do começo, 1 e 2, a negação. Eu pedi para você escrever a negação dos exercícios para você justamente poder fazer esses que eu peço para você mostrar que não existe o limite, tá? Outra coisa, exercícios, problemas assim, tipo, não existe o limite, ali eu peço para você mostrar que não existe o limite de 1 sobre x, você já sabe de cálculo 1 que 1 sobre x vai para mais ou menos infinito. Tá? Então, você pode, apesar de eu não ter falado que você não precisa valer o conceito de limite lateral, você pode fazer o limite só pela direita, vai dar a mesma coisa, tá? Eu quero que você justifique que a função, você não precisa nem falar de infinito, a função, você pode usar o critério sequencial e justificar que essa sequência, produzir uma sequência que tende a zero, mais que 1 sobre xn, é ilimitada. Lembra que é um resultado também de introdução. A gente viu na semana passada, até relembramos, que uma sequência converge, sem somente se ela é limitada. Perdão, sem somente se não, né? Uma sequência converge, xn converge, então xn é limitada. Uma função, só que assim, função não, uma sequência pode ser limitada e não convergir, né? Vocês sabem. Então, mas assim, a sequência converge e implica que ela é limitada. Aí, ó, a gente pode usar contrapositiva, lembrando de fundamentos 3, para justificar quando não converge. Se ela não for limitada, ela não converge, tá? Então, essa sequência, essa função 1 sobre x, ela não é limitada, tá? Se você for desenhar o gráfico de 1 sobre x, você vai ter isso aqui. Né? O módulo disso
é sempre maior do que M. Para todo M que você pegar, você vai achar um X que está acima. Tá? Um X que vai produzir 1 sobre X acima disso. Tá? Ela não é limitada. E você pode justificar isso usando a linguagem de sequência, o critério sequencial. Tá? Então, você pode produzir uma sequência xn que converge para 0, mais 1 sobre xn é ilimitada. Essa é a dica que eu dou para você fazer esse exercício. É o exercício 6, tá? Exercício 6. Na verdade, eu pensei nisso quando eu elaborei essa questão. Elaborei não, uma coisa básica, assim, né? Mas quando eu coloquei essa questão aí, tá? Eu pedi para você, sem usar o conceito de infinito. Não é para você escrever que o limite é mais ou menos infinito. Eu quero que você use essa noção de sequência limitada, tá? Então, você vai precisar disso aqui. Que o xn, toda sequência que é convergente, automaticamente é limitada. A recíproca não é verdadeira. Você pode ser uma sequência ser limitada sem ser convergente. Mas se ela não for limitada, ela não converge, tá? É o que a gente via lá em Fundamentos 3. Não a contrapositiva. Tá? Então, eu gosto de lembrar essas coisas de Fundamentos 3, porque justifica por que a gente estava aprendendo aquilo. Tá? Foi pensando nisso aqui que eu elaborei esse curso de Fundamentos 3. Então, a contrapositiva diz o quê? Não que implica não P. Isso é equivalente a P implica Q. Tá? Agora, a recíproca seria você inverter. Q implica P. Isso não é verdade aqui, tá? Então, a recíproca não vale. Xn, você tem vários exemplos de sequência limitada, por exemplo, 1 menos 1, 1 menos 1. Tá? Essa sequência, ela é limitada. Todo mundo tem módulo igual a 1, tá? Mas ela não converge, tá? E também o limite não é infinito. Tem sequência que o limite não é infinito, mas não converge também. Essa aqui é 1. Então, essa, no caso do limite 1 sobre x, ela é mais ou menos infinito. Quer dizer, o limite não existe, né? Mas ela entra no conteúdo dessa semana, mas eu peço para você tentar fazer sem o conceito de infinito. Então, você vai pensar nessa coisa de ser limitada ou não, tá? Então, assim, respondendo a Nicole, não se assuste, é normal você pegar uma lista de análise e ficar, como é que eu começo isso? Mas tenta pensar nas definições primeiro, faz esses esquemas, assim, tenta lembrar do que você estudou antes, dos resultados que você viu. Ah, isso aqui tá parecendo o quê? Agora, limite de função é critério sequencial, tá? Pensa nisso, é isso que você tem que pensar, bota no sangue isso, critério sequencial, você vai resolver tudo. Critério sequencial resolve praticamente tudo, tá? É isso. Tem que aprender isso aqui. Essa coisa que a gente viu aqui em cima. Critério sequencial. Já usou em todos os exercícios. Tá? Ah, sei lá, já não sei mais onde tá. Tá lá em cima. É isso. Tá bom? Mais alguém? Vocês querem comentar alguma coisa? Críticas, sugestões, desabafos?